Bom, meu querido público, nessa semana nós temos aqui uma grande entrevistada. Vamos falar com a Kátia Frenner. E sobre o que nós vamos falar, Kátia? Vamos falar sobre ervas medicinais, os seus benefícios para a sua saúde, o seu processo de cura. Vamos falar sobre algumas técnicas, algumas práticas que podem contribuir com o seu bem-estar e podem atuar como coadjuvantes junto com medicamentos prescritos e melhorar a sua saúde em geral. Isso aí, gente. Vamos falar de saúde, de dignidade e de direito, né? Quem não quer ter uma boa saúde e de uma maneira que realmente possa ser traduzida aí no melhor que a gente tem hoje para oferecer para você, que é a complementação das ervas e também do tratamento medicinal que vai ser prescrito pelo seu médico. Então, te vejo lá na TV Cultura, TV Profissão, canal 13.2. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Querido público, está no ar mais um Direito e Justiça e sempre com imensa alegria de estar aqui com vocês, trazendo a melhor informação, informação de qualidade, informação em respeito e com muito respeito a você, aquilo que você precisa conhecer com verdade, com qualidade, com os melhores profissionais que vêm falar conosco aqui da sua trajetória de vida, daquilo que fazem, daquilo que os motiva, e especialmente sobre aquele assunto que você precisa saber. E hoje, não por acaso, eu estou aqui com uma grande profissional, uma grande farmacêutica, e não só isso, que é a Kátia Frenner. Kátia, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada, agradeço o convite, parabenizo pelo programa que está sempre levando informação de qualidade, como você falou, para um público que quer ressignificar a vida, quer rever sua trajetória, e aqui pode se inspirar, né, com tantos entrevistados que trazem informações relevantes. Exatamente, Kátia, e esse é bem o espírito do nosso programa, sabe? Trazer essa boa informação com esse aliado tão forte que é a inspiração. É mostrar para as pessoas que estão aí muitas vezes em dúvida em relação às suas carreiras, de repente, né, como você falou, ressignificar muitas coisas, recomeçar, por que não, independentemente da idade. Não existe, né, o tempo, na verdade, é relativo, com né? certeza. Isso já se diz há muito, né? Então o tempo é relativo e a gente tem que trabalhar de acordo com a nossa necessidade e aquilo que a gente sente no nosso íntimo. Nós, acima de tudo, temos que estar felizes e realizados com aquilo que fazemos. Com certeza. Não é? Porque a maior parte do tempo da gente a gente passa trabalhando, não é? É verdade. Então, se a gente passa trabalhando, logo a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Com certeza. Né, Kátia? Então, conta um pouquinho para nós, um pouco da tua carreira, aquilo que te trouxe aqui hoje, aquilo que te motiva, o teu trabalho, para o público aí conhecer um pouquinho você. Então, eu sou farmacêutica, me formei em 1998 na Universidade Federal do Paraná, me especializei em plantas medicinais, né, trabalho nessa área, atendendo pessoas e fazendo mentorias também, para ensinar as pessoas a utilizar ervas medicinais no seu dia a dia, para processo de cura, para a sua saúde, para o seu bem-estar, inclusive para aprender a cuidar de pessoas próximas também, e fortalecer laços de afeto através de alguns rituais de autocuidado, utilizando ervas medicinais. Olha que bacana, né? E tudo isso dentro do direito à saúde também que a gente tem, né? E alternativas, né? Métodos alternativos de tratamento, para não ficar só
dentro da medicina convencional, né, alopatia, etc., você vai justamente para esse aspecto, né, tão importante que é o resgate daquilo que os nossos avós utilizavam tão bem, né, e por que não explorar isso da melhor maneira possível, né, Kátia? Não, e com certeza, esse ponto que você falou tem muito sentido, porque eu nasci em Santa Catarina, numa cidade do interior, em Canoinhas. Nós tínhamos um quintal na nossa casa, que foi sempre um espaço sagrado para os meus pais, que queriam cultivar o maior número de plantas possível, né? Então, tínhamos flores, verduras, frutas e muitas ervas medicinais. Então, eu passei a minha infância nesse espaço com uma biodiversidade incrível, né, que proporcionou uma convivência com o uso de ervas bastante recorrente. E lá em casa, era muito frequente a gente ver senhoras que chegavam com mudas de plantas, né, especialmente de ervas medicinais. Elas adoravam fazer isso, exatamente, né? para fazer essas permutas, né, que com o tempo acabou se perdendo, mas é uma tradição, assim, bastante, né, especial. Então, essas pessoas chegavam com mudas de plantas para presentear, né, e trocar experiências sobre o uso das ervas e tal. E me chamava muita atenção desde criança que algumas dessas senhoras não sabiam ler e escrever, mas elas carregavam um saber ancestral, que é justamente isso que você trouxe, né? É um conhecimento que não vinha dos livros, mas vinha da prática, do olhar atento, do dia a dia, né? E um conhecimento que foi passado de geração em geração por vós, né? E que trazia um conhecimento, uma bagagem para essas senhoras saberem, assim, na ponta da língua, qual erva usar para cada desconforto. Olha só, né? Isso era tão importante, né? Como elas conseguiam, justamente através das ervas, né, trazer esse conforto, esse alento e a cura, muitas vezes, que hoje, infelizmente, a gente tem que se automedicar. Quantas pessoas fazem isso, às vezes porque não podem ir ao médico. Exatamente. Né? Não, eu vou lá comprar um remedinho, vou tomar, e às vezes a gente mais estraga, né, aquilo da saúde, vai ficando cada vez pior, porque você acaba vulnerabilizando, né, o seu próprio corpo, né, usando medicamentos que muitas vezes não são aqueles mais indicados, justamente porque a gente não tem mais o acesso justamente a esse tratamento medicinal. Né? Estamos nos perdendo à medida que o tempo está passando. Então, acho que esse resgate, ele é muito oportuno e que você usa tão bem no seu trabalho, né, Kátia? Exatamente. Então, assim, eu hoje no meu trabalho, eu não costumo prescrever ervas medicinais com fins terapêuticos, né? Mas eu utilizo as ervas medicinais como coadjuvantes nos tratamentos que as pessoas já têm, com prescrição médica, com acompanhamento médico, né? Não que a gente não possa indicar ervas para algumas finalidades específicas, né? Para uma digestão, algo assim mais pontual. Mas eu não trago hoje, digamos assim, um conceito de substituição de medicamentos, né? Então, embora ele em algumas concomitantemente. Isso, ele é trabalhado, né, ao mesmo tempo. Então, que a medicação prescrita, né? Então, alguns médicos, inclusive, encaminham pacientes para que eu faça um trabalho complementar. Então, por exemplo, compressas para dor com ervas, um escaldapés com as ervas certas pode ajudar no processo, por exemplo, de enxaqueca, pode aliviar bastante, né, os sintomas, né? Sim. E então a gente atua de uma maneira complementar, né? Sempre avaliando caso a caso, acompanhando, né? Então os pacientes com bastante cuidado, com bastante critério, né? Que bacana. Nos seus processos de cura, né? E quando eu falo de cura, assim, me vem também a tradução desse conceito no latim, que é cuidar, zelar, né? Então o conceito de cura, ele vai muito além de apenas eliminar uma doença, Isso. né? Então, e ao mesmo tempo o conceito de saúde, ele vai também além de um corpo funcionando bem, né? Então a gente busca esse equilíbrio para, né, trazer o bem-estar e trazer um processo
Cura integral, de né? cura integral, exatamente. Porque a gente é também, né, movido não só por um corpo, né, uma psique, né, a gente tem que estar bem psicologicamente, espiritualmente, né, não por acaso que nós temos ali uma tríade, né, de estar com o corpo, né, alma e, enfim, nosso emocional, nosso psicológico em equilíbrio, porque se a gente não tiver bem em um desses aspectos, alguma coisa vai falhar. Exatamente, Por isso que a cura tem que ser integral, e é bacana falar sobre isso porque são aspectos que nem sempre são ventilados, né? A gente olha muito para o processo da doença, da cura, da medicina, mas sempre buscando a cura do problema pontual, não investigando muitas vezes uma causa, né? Não investigando talvez ali algo que possa ser complementar, que venha de encontro com aquilo que você tem feito tão bem, que é trazer esse coadjuvante, né, esse tratamento que vem alicerçando, vem dando realmente digamos, essa força, né, essa complementação para a cura efetiva desse paciente. Então é muito legal, gente, o trabalho da Kátia realmente merece aqui ser ventilado e ser levado a vocês para que vocês compreendam realmente que nós estamos tendo transformações neste mundo hoje, né, dos tratamentos, né, que são complementares, né, como aqui neste caso, tem também casos de tratamentos alternativos, enfim, né, cada caso é um caso, né, Kátia? Mas hoje a gente fala muito sobre esse aspecto mesmo de trazer essa complementação, né, Kátia? Mas nós vamos continuar falando com a Kátia, agora eu vou chamar aqui o Matheus Itiro de Castro, com a coluna dele, Economia no Brasil e no Mundo, depois a gente volta aqui para compreender ainda melhor esse universo tão importante aqui, que a Kátia traz tão bem para nós, dessa complementação desse tratamento para melhoria aí dos quadros de saúde de tantas pessoas que deles, ou melhor, dessa melhoria precisam, né, dessa cura que a gente quer proporcionar. Então, vamos lá. Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um assunto bastante relevante, acerca do desempenho da nossa economia brasileira, que apresentou, conforme dados recentemente divulgados no início de março, um crescimento de 3,4% no ano de 2024, sendo este um desempenho bastante similar, do ponto de vista de magnitude, em relação ao crescimento que foi verificado na economia brasileira no ano de 2023, que foi na ordem de 3,2%. No entanto, apesar desses crescimentos terem se dado numa magnitude bastante similar, tais acabaram se dando sobre bases completamente distintas, uma vez que o crescimento da economia brasileira em 2023 acabou se dando, sobretudo, com base na expansão da agropecuária, enquanto no ano de 2024 a economia brasileira acabou se expandindo com base na expansão da indústria e do setor de serviços, com grande destaque para a indústria de transformação. Ou seja, nós temos aí a primeira diferença bastante importante e o primeiro fator bastante importante para explicar o crescimento da economia brasileira no ano de 2024. O segundo aspecto bastante importante é justamente esmiuçar os componentes que compõem diretamente o PIB. Nós temos aí dois componentes bastante relevantes que acabam, de certa maneira, dando a tônica, explicando as razões pelas quais o PIB acabou apresentando um crescimento tão forte durante o ano de 2024. Nós temos aí o consumo das famílias e também a formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que a taxa de investimento. O consumo das famílias acaba, de certa maneira, apresentando uma expansão, em larga medida, associada com a expansão do mercado de trabalho, né, a partir da diminuição da taxa de desemprego, bem como também pela elevação, ou melhor, pela diminuição dos juros médios durante o ano de 2024, com base na taxa Selic. Nós tivemos aí, embora nós tenhamos presenciado, nós temos visto uma expansão ali da Selic, sobretudo a partir de meados de 2024, em geral, a taxa Selic, em seu patamar médio, esteve menor do que no ano de 2023, o que por si só acaba contribuindo, acaba ensejando, de certa maneira, o maior consumo na medida em que acaba constituindo um encargo, ou melhor, custos de financiamento relativamente menores em relação ao que a gente viu no ano imediatamente anterior. E só realçando mais essa questão do mercado de trabalho mais aquecido, nós tivemos aí uma tendência de expansão do emprego que acabou sendo acompanhada também da expansão dos salários, isto é, na medida que mais trabalhadores estão empregados, maior é o poder de maior ganho desse para poder pleitear maiores salários. Jesus também nesse sentido que o
o aumento do emprego acaba sendo acompanhado do aumento dos salários. Isso acaba explicando também o aumento do consumo das famílias por essas duas vertentes: expansão do emprego, mais trabalhadores empregados, e também expansão dos salários, uma maior quantidade monetária por trabalhador para ser gasta em bens de consumo nesse sentido. Então, nós temos aí a taxa que diz respeito ao consumo das famílias, que acaba sendo bastante determinante. Nós também temos a formação bruta de capital fixo, a taxa de investimento, que é fortemente explicada pela forte importação de máquinas e equipamentos pelos industriais brasileiros durante o ano de 2024, que pode ser explicada inicialmente justamente com base no câmbio relativamente apreciado do ano de 2024. Nós tínhamos real relativamente valorizado em relação ao dólar. É justamente nesse sentido que os industriais aproveitaram o momento para importar máquinas e equipamentos relativamente barateados em função desse câmbio apreciado, ou seja, desse câmbio relativamente apreciado. Então, nós temos aí um importante fator que diz justamente respeito a essa ampliação da capacidade produtiva e ampliação do investimento que se deu na indústria de transformação. Por fim, nós temos, justamente com base na análise desses componentes, nós temos aí uma base para analisar a projeção para o ano 2025 e também para os próximos anos, 2026, 2027, porque nós tivemos aí uma expansão muito forte em 2023 e em 2024, né? Mas a expectativa, de certa maneira, é de que haja um crescimento muito mais tímido agora, no ano de 2025, e justamente com base nessa avaliação que nós fizemos em 2024, nós podemos vislumbrar as razões pelas quais isso irá acontecer. Nós temos uma taxa de juros que está galopando, né? Uma taxa de juros que está se elevando num ritmo bastante agudo, agora está em 14,25%, tendo a expectativa de aumentar ainda mais em razão do cenário externo adverso, e nós também temos aí um câmbio depreciado que não estimulará a formação bruta de capital fixo. Pode estimular através de outros mecanismos, como por exemplo, importações relativamente mais caras que poderiam contribuir ao crescimento por esse sentido, mas da ótica da formação do bruto de capital fixo isso não irá acontecer, uma vez que o aumento da capacidade produtiva já acabou se dando nesse ano de 2024 e não irá ocorrer mais. Ou seja, nós temos aí aspectos que acabam dizendo respeito com base nessa avaliação anterior e que acabam, de certa maneira, norteando essas novas previsões que estão se colocando para o ano de 2025 e também para os próximos anos subsequentes de 2026 e 2027. Cabe destacar também, por exemplo, a ampliação da taxa de desemprego, que agora voltou a ampliar após ter atingido a mínima histórica de 6,6% na série iniciada em 2012. Ou seja, nós temos aí fortes elementos que acabam corroborando para um crescimento mais tímido agora no ano de 2025. Diante dessas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então aqui com a Kátia para falar desse trabalho tão interessante e importante para o aspecto aqui da saúde, né? Que se volta ao direito à saúde, que todos nós precisamos ter acesso e conhecer cada vez mais essas técnicas, esses trabalhos, ela como grande farmacêutica que é, e justamente traz esse olhar voltado, né, para a cura através das plantas, né, o tratamento que realmente é tão importante e complementa, né, como se diz, né, o tratamento médico, ali de acordo com o paciente, né, cada caso vai ser um caso, né. Exatamente. Então, a gente estava conversando lá, Kátia, no primeiro bloco, que você teve o primeiro contato através justamente lá da sua casa, na sua infância, né, com a horta lá dos seus pais, que possuía inúmeras variedades, né, de plantas, entre elas aí as plantas medicinais, né. E a partir disso, então, você já se sentiu motivada a investigar, a pensar nesses tratamentos? Como que foi essa jornada para você, para te trazer aqui hoje? Desde pequena, o contato com as plantas medicinais foi algo rotineiro, algo que acontecia, né, na família, no dia a dia. Não algo misterioso ou distante, né, mas algo que estava realmente no nosso contexto ali familiar. E os meus pais, como você falou, então tinham um quintal com uma variedade grande de plantas, inclusive plantas medicinais, né, um pomar bastante diversificado, né,
E isso tudo acontecia numa época em que as pessoas valorizavam muito as trocas de mudas de plantas, né? Então havia essa característica cultural mesmo, né? Que se perdeu um pouco hoje, se né? perdeu bastante depois dos transgênicos, né? Teve várias alterações nas características aí em manter ou não essa cultura, né? E eu lembro de algumas senhoras que eram amigas, conhecidas da família, que chegavam em casa muitas vezes com mudas de alguma planta medicinal, e a minha família também compartilhava e faziam trocas dessas mudas, né, para que as pessoas pudessem ter um espaço, né, um quintal de ervas mais diversificado possível, né. E algumas vezes eu tive a oportunidade de ver essas senhoras que tinham saberes ancestrais, né, que foram passados de geração em geração, cuidar de pessoas doentes. E elas tinham um olhar atento a esses enfermos, né? Não olhando apenas a parte física, né? Mas também a parte emocional, como a pessoa reagia, às vezes de um dia para o outro, da manhã para a tarde, se estava mais animada, se estava mais apática, né? Então isso tudo fazia parte de um contexto muito humanizado, né? De pessoas que com a sua generosidade ali se dedicavam a cuidar de alguém que precisasse de atenção, né? De cuidados médicos que não estavam ao acesso naquele contexto, né? Então, elas faziam esse contraponto de levar as ervas e os conhecimentos que estavam ao seu acesso, né? Mas assim, se a pessoa não melhorasse, não tivesse uma evolução, elas também já incentivavam que procurasse um atendimento médico, embora tivesse, né, algumas restrições nisso, mas que fosse adiante em busca de ajuda, né? E na época também era muito difícil, né? Tudo isso, um tratamento médico, sim, exatamente, somente nas grandes cidades, grandes centros urbanos. Então, a gente veio de um tempo em que realmente as pessoas tinham essa limitação, né? Então, havia uma presença no cuidado que essas senhoras, né, transmitiam para alguém enfermo, que estava ali no preparo de um chá, no preparo de uma sopa para melhorar a imunidade, numa compressa para febre, né, e, enfim, escaldapés, né, em diferentes situações que as ervas medicinais pudessem trazer um bem-estar e melhorar aquela condição de saúde, né? Esse saber não vinha dos livros, mas vinha da vida, né, de um conhecimento que estava presente ali naquela observação atenta no dia a dia, no cuidado de pessoas que, né, precisavam de uma atenção. E foi nesse universo, entre o quintal de ervas da minha infância e esses saberes ancestrais, dessa presença feminina tão marcante nos cuidados ali das pessoas, da comunidade, que eu escolhi a minha trajetória na área de farmácia e segui um caminho buscando aprimorar meus conhecimentos com ervas medicinais, mas sempre levando essa característica humanizada do cuidado com o ser humano, do cuidado com a saúde. Bacana. E quando você começou, Kátia, quando você foi efetivamente, né, fazer faculdade de farmácia, você já pensava nesse aspecto, em se voltar realmente para as ervas, tratamentos medicinais, ou, na verdade, não estava associado necessariamente a isso? Como que foi essa tua busca pelo saber, pela tua formação? Só para a gente entender, porque a gente sempre fala, até só para explicar aqui para você, para o nosso público, eu sempre gosto de puxar esses ganchos, porque a gente gosta muito de falar de questões profissionais, né? Daquilo que nos motiva, daquilo que, de escolhas que nós fazemos ou que a vida acaba colocando pra gente, né? Às vezes a gente é escolhido, sempre falo, né? Nesse teu contexto, eu percebi muito claramente que é como se fosse uma missão tua, você já nasceu dentro daquele cenário, daquele contexto, aquilo te inspirou, muito provavelmente porque você tinha que trabalhar com isso, né? Eu sou muito voltada a essas questões de análise, enfim, de trajetórias de vida, então eu gosto muito de associar situações que eu penso assim, nada é por acaso. Então, eu imagino que no teu caso você tenha vindo já imbuída desses propósitos desde a infância e já ido para essa área necessariamente com esse viés, ou eu estou enganada? Não, foi isso mesmo, né? Tem muito sentido, porque essa paixão que foi surgindo, né, a partir dos benefícios que as ervas medicinais trazem no nosso dia a dia, né, realmente me levou para a área de farmácia e até eu percebi que algumas
Algumas pessoas faziam determinadas disciplinas considerando algo protocolar, algo que precisava fazer ali, porque fazia parte da formação acadêmica, né? E para mim era assim, eu ficava encantada com as aulas de farmacognosia, por exemplo, que a gente estudava as características morfológicas da planta no microscópio, para saber a diferença entre uma planta e outra. Ou então a fitoquímica, que, né, estudava então os componentes químicos das plantas. Isso tudo, né, foi me encantando, porque era algo que realmente eu gostaria de aprofundar, né? Eu fui para a faculdade de farmácia buscando uma explicação, né, para aqueles efeitos das ervas que faziam tão bem para as pessoas, que eu acompanhei, enfim, né, na minha trajetória ali, até a minha adolescência, enfim, e que eu queria entender o sentido de tudo isso, né? Científico exatamente, mesmo, né? Unir a natureza com a ciência, com o saber e especialmente com o cuidado ao ser humano. Que bacana, né, gente? Tá vendo, né? Como as coisas, elas vão, às vezes elas vêm por sinais pra gente, né? A gente tem que estar presente em algum lugar, ou fazer determinada, ou exercer, melhor falando, determinada função ou trabalho, a gente tem alguns sinais, a gente precisa observar bem, porque a vida está aí para nos mostrar, né, Kátia? Mas não é só isso não, gente. A gente volta aqui para conversar com vocês no próximo bloco. Agora eu vou chamar, então, a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha e também a Farmácia, para a gente entender um pouco, né, falando em medicina, em saúde, vamos trazer a Farmácia aqui também para a gente falar um pouquinho dessas linhas fantásticas de produtos que a Farmácia traz para todos nós. Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais uma coluna de Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça, seu espaço dedicado às boas práticas e conhecimento do mundo dos contratos. Hoje trataremos da seção de direitos, figura jurídica de grande relevância para quem pretende adquirir ou transferir direitos contratuais. Para ilustrar, analisaremos uma situação recorrente no mercado imobiliário, a seção de direitos na aquisição de imóvel na planta. Suponha-se que um adquirente tenha firmado contrato de promessa de compra e venda de unidade em construção, com prazo determinado para entrega. Após o pagamento do sinal e de parte das parcelas intermediárias, surge a necessidade de se interromper o projeto de aquisição, seja por alteração da capacidade financeira, mudança de cidade ou outros motivos relevantes. Ao invés de rescindir o contrato, o que poderia implicar em multa e retenção de valores, o adquirente pode optar por ceder seus direitos a um terceiro interessado, que passará a assumir a posição contratual. A cessão, nesse contexto, requer atenção a três aspectos principais. O primeiro é o consentimento do vendedor ou incorporador, uma vez que é frequente que o contrato original preveja cláusula exigindo anuência expressa para a validade da cessão. Sem essa autorização, a transferência pode ser rejeitada. Segundo, instrumento formal e detalhado. O documento de cessão deve identificar com precisão o imóvel, o número do contrato original, os valores já pagos, o saldo remanescente e as condições de pagamento que o cessionário assumirá. E terceiro, distribuição das responsabilidades. Como regra, o cessionário assume todas as obrigações a partir da cessão, podendo o cedente permanecer responsável por débitos anteriores até a data da transferência, conforme estipulado no contrato e na anuência do vendedor. Quando a cessão é onerosa, ou seja, envolve a contraprestação financeira ao cedente, pode haver implicações tributárias como a incidência do ITBI, em determinadas localidades, especialmente quando se interpreta que ocorreu a transferência de direitos reais sobre o imóvel futuro. Essa modalidade contratual possibilita ao cedente recuperar o capital investido, reduzindo prejuízos, e oferece ao cessionário condições potencialmente mais vantajosas do que as praticadas para novos compradores. Contudo, é indispensável formalizar cada etapa, alinhar expectativas entre as partes e observar com rigor as exigências legais e contratuais. Em síntese, a cessão de direitos na compra de imóvel na planta é um instrumento eficaz para adequar contratos às mudanças de vida do comprador, mas somente produz efeitos positivos quando estruturada com precisão e segurança jurídica. É assim
Encerramos mais uma edição da coluna Direito Contratual. Que o conhecimento compartilhado hoje sirva como um guia seguro para suas decisões no universo dos contratos. Continue acompanhando o programa Direito e Justiça e na próxima semana traremos mais um tema relevante para fortalecer sua compreensão e prática jurídica. Até lá, desejo a todos uma excelente semana e nos vemos no próximo encontro. Gente, nós precisamos aqui falar de um queridinho da Pharmacy, que a minha querida amiga Daisy Thompson vai falar sobre, porque, gente, realmente é algo assim que transforma. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um elixir com 15 óleos botânicos especiais que vão cuidar desde o nosso couro cabeludo até a ponta dos nossos pés. Ele vai desacelerar o nosso envelhecimento. Então, esse produto, olha a beleza desse produto. Olha isso. E você passa nas suas mãos e você aplica delicadamente na sua pele. Vamos realmente ter um envelhecimento saudável, que é isso que a gente procura ter aqui, né? Esses produtos da Pharmacy realmente representam tudo isso pra gente, beleza e saúde. E aqui você encontra realmente esse grande custo-benefício e esse resultado incrível e satisfatório para a sua vida, não é? Isso mesmo. Isso. Quem tem Pharmacy tem saúde e tem beleza. Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, falando aqui com a Kátia sobre esse assunto tão interessante e ao mesmo tempo que merece ser esclarecido aqui, porque, gente, um ponto que vale a pena tocar, o curso dela se voltou à análise, né, ao estudo, à investigação, né, das plantas, como ela bem falou que isso trazia a ela um enlevo, assim, né, um fascínio na época por estudar, entender, compreender, né, as plantas, mas a gente tem que colocar aqui para vocês que ela não trabalha só com as plantas, é um tratamento complementar, né? Isso é muito importante, ela é farmacêutica e essa complementação de tratamento é feita caso a caso, de acordo com a situação do paciente, tá? Mas, de qualquer forma, a gente também, né, gosta de trazer aqui questões que são do nosso dia a dia, do nosso entorno. Muitas vezes a gente não vive, mas muita gente nesse país que nós temos de grandes dimensões vivencia, né? Muita gente vive e se cura apenas com ervas, porque conhece, né? Conhece o poder de cura, conhece a erva e faz. Né? E a gente sabe que a gente tem, assim, uma riqueza muito grande, né, Kátia, no nosso país, especialmente a Amazônia, coisas que a gente nem sequer imagina que tenha. Todo mundo fala que a cura para tudo está lá, né? Então, assim, o trabalho dela é um trabalho exemplar, um trabalho que realmente vem aqui para trazer um resgate, que eu acho muito importante, mas algo que você me falou nos bastidores, que eu acho muito legal e que te motivou muito, foi quando você ia para as comunidades, né? Para perceber ali a necessidade daquelas pessoas, né? De repente conhecer um pouco mais das plantas, porque, como a gente fala, são universos diferentes. Tem pessoas que, infelizmente, como a gente falou antes, não têm o acesso àquilo que a gente precisaria, medicina formal, com medicação, né, aplicada ao seu caso. Então, se serve de ervas, né? E você motivada naquele momento, né, que você vivenciou na época da faculdade, projetos, né? Você viu isso e isso também te motivou muito, essa complementação, não é? Com certeza. Então, eu tive uma oportunidade durante a faculdade de participar de um projeto
em que a gente ia a campo, conversar com as pessoas da comunidade e entender que ervas elas utilizavam no seu dia a dia, né? Até como uma forma, naquele contexto, de orientar caso houvesse algo que, né, também não fosse seguro dentro do uso de algumas comunidades. Então nós estávamos ali com professores renomados e tal, né, para poder orientar corretamente essas comunidades, né. E eu tive uma experiência muito interessante na região de Morretes, onde a gente batia nas portas, né, de casa em casa, eram vários estudantes ali dentro desse projeto, e nós conversávamos diretamente com as pessoas para entender que ervas elas tinham no quintal, que ervas elas utilizavam no seu dia a dia, né? E nos deparamos com pessoas muito simples que realmente, como você falou, não tinham acesso à medicação, a atendimento médico mesmo em algumas regiões, né? E utilizavam as ervas medicinais para cuidar de sua família, dos seus filhos, né, e da sua própria saúde. Então, esse contexto realmente é algo que faz parte, né, dessa pluralidade do nosso país, né, e como você colocou, também temos regiões riquíssimas, como a Amazônia, né, em que a gente tem uma biodiversidade incrível de ervas medicinais. Não sei nem qual é o percentual que foi registrado e catalogado, porque é imenso, né, Kátia? Imenso, imagino é imenso. Que você tenha mais ou menos esses números, né? É uma referência bem expressiva mesmo. E ainda tem muita coisa sendo pesquisada. Então, isso é um crescente, né? A própria dimensão da floresta, né? Ela realmente é enorme, né? Também, né, o acesso, né, a tudo isso que tem lá, essa biodiversidade tão grandiosa que nós temos, mas imagino, né, que pessoas e profissionais como você estão justamente em busca cada vez mais do acesso, né, a essa biodiversidade para poder estudar e poder fazer essa complementação, e se não também, ou até trazer, né, de forma até, digamos, aí médica mesmo ali, o tratamento adequado, né, através de remédios, enfim, não só a complementação também. Acho que a junção de tudo isso num tratamento único, talvez, né, que seja aí a possibilidade, né, vocês farmacêuticos têm esse papel nobríssimo de trazer a cura para a humanidade, né, porque a investigação, é o trabalho árduo, é a pesquisa, né, e a complementação do tratamento, a descoberta de tratamentos. Então, tudo isso que vocês fazem realmente é aquilo que traz para a humanidade aquilo que nós precisamos, que é a saúde, né. Com certeza. Então, dentro desse contexto e do trabalho que eu tenho aplicado também, e o que eu acredito que é um caminho bastante sensato, né, para a gente considerar em termos de processos de cura, processos de bem-estar e de mais saúde, é justamente essa terapia que integra diferentes frentes, né? Então, hoje no meu trabalho, por exemplo, o que é essencial é o respeito ao medicamento prescrito, né? Então, esse é um ponto que é inegociável dentro do meu atendimento e dos acompanhamentos que eu faço com pacientes no dia a dia. Eu acho essencial esse respeito, porque existe um profissional prescritor que fez toda uma análise de diagnóstico, né, chegou numa determinada prescrição, e o farmacêutico, no meu caso, especialista em plantas medicinais, leva ferramentas, possibilidades deste paciente complementar o uso durante o seu tratamento, né? Levando muitas vezes a uma consciência do seu momento emocional, de uma predisposição ao início de crise e o que pode e as ferramentas do que ele pode utilizar naquele contexto, né? Então, pode ser uma compressa, pode ser às vezes um banho de ervas anti-inflamatórias, pode ser alguns chás, ou até mesmo algumas ervas aromáticas para colocar na alimentação e ajudar no processo de digestão, de absorção dos alimentos, né? Então, é um universo bastante vasto e rico, né? Que a gente tem a acrescentar, a somar
na trajetória de cada paciente no seu processo de cura, de saúde. Né? Uhum. E nesse caso, até fazendo uma pergunta aqui que eu acho que vem de encontro à nossa conversa, como que a medicina tradicional tem visto isso de forma geral? Ela vê com um mecanismo realmente complementar, interessante? Como é que está sendo isso? Porque eu particularmente nunca tinha visto. Até te pergunto por curiosidade mesmo, né? Para que o nosso público também tenha acesso a essa informação, né? Como é que funciona? Então, a medicina tradicional, ela tá se abrindo cada vez mais para o universo das plantas medicinais, especialmente, né? Eu tenho recebido várias pessoas para atender que são encaminhadas por médicos alopatas, né? Ou homeopatas, ou medicina integrativa também, mas alopatas estão também dentro desse contexto, né? Entendendo que o uso de chás no dia a dia, o uso de alguns cuidados complementares vem a somar, especialmente para que o seu paciente não tenha recidivas, não tenha, né, novas crises com um espaçamento muito curto. Então, o que eu tenho percebido é que médicos que têm uma mente um pouco mais arejada e que estão realmente comprometidos com o bem-estar do seu paciente e sabem que vão indicar, né, para uma profissional que não vai interferir naquilo que ele prescreveu e que vai apenas vir a somar, acrescentar com, né, complementos à base de ervas. Então eu tenho percebido realmente um aumento dessa relação de confiança. Né? Até esse trabalho que eu desenvolvo hoje, ele começou assim que eu me formei em farmácia, em 98, eu trabalhei numa farmácia homeopática, que trabalhava com homeopatia, plantas medicinais e medicamentos antroposóficos também, e nesse contexto eu tinha uma proximidade muito grande de alguns médicos realmente com essa mente mais arejada, com esse olhar mais integral ao paciente, e muito comprometidos com o processo de melhora, né, de quem estava sendo acompanhado. Então, alguns desses médicos que me encaminhavam os seus pacientes buscavam justamente uma atenção mais individualizada, que eu poderia oferecer ali no meu dia a dia, no acompanhamento, para justamente haver um comprometimento do paciente também com aquilo que o médico já prescreveu, né? E que este paciente tivesse uma orientação para utilizar os recursos com ervas medicinais no seu dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um problema digestivo grave, né? De repente ela tinha uma úlcera, ela precisava ter uma alimentação com certos cuidados, mas esta alimentação complementada com as ervas digestivas facilitava mais ainda o processo, né, da digestão. Sim. E também a absorção dos alimentos, né, e a absorção dos nutrientes que de fato vão trazer, né, mais energia, mais vigor e mais saúde para aquela pessoa, né? Então, dentro desse contexto, assim, a gente teve algumas experiências realmente muito enriquecedoras, né, de pessoas que, eu utilizei tal cuidado com ervas e realmente voltei no médico, percebi que aquela crise que vinha a cada 2 meses, de repente, ela foi se espaçando e hoje ela está bem, assim, né, mais distante. Que bacana. Olha só, gente, é para a gente cada vez entender mais mesmo e associar, né, essas possibilidades todas que nós temos aí, né, ao nosso alcance. Inclusive, aí até você, junto ao seu médico, né, verificar a possibilidade de um tratamento complementar, se for o seu caso. Mas, Kátia, não acabou ainda, a gente volta no próximo bloco para finalizar essa conversa deliciosa aqui, trazendo muito mais informação para o nosso público, tá certo? Vou agora chamar, então, o querido Gabriel Hermes, da Orquestra Nova de Curitiba, que também sempre nos brinda aqui com um pouquinho daquilo que ele faz tão bem, de forma tão majestosa no seu dia a dia. Vamos lá?
Voltamos então com o nosso último bloco aqui com a Kátia e vamos, Kátia, falar um pouquinho de transição de carreira, né? A gente já falou lá no início do programa sobre essa importância, né, das pessoas poderem saber que, independentemente das suas idades, elas podem sim mudar, elas podem sim recomeçar, enfim, né, transitar, né, entre uma carreira e outra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses aspectos aqui pra gente, né, porque a gente conversou um pouco, né, sobre o fato de você ter começado, né, lá justamente na carreira na farmácia, enfim, trabalhar para algumas empresas, mas de repente, em um determinado momento da sua vida, você sentia a necessidade de mudar, né, enfim, passou por tantas questões, tantos cursos, enfim, deu tantos cursos, ministrou também, e hoje, né, está trabalhando efetivamente com a complementação da cura, né, através das plantas, né, que é algo que realmente a gente recupera, a gente resgata. Então, conta um pouquinho pra gente aqui. Em 98, quando eu me formei farmacêutica, eu trabalhei em farmácias homeopáticas que trabalhavam com plantas medicinais, homeopatia, medicamentos antroposóficos, e dentro dessa experiência eu recebi vários pacientes, ali eu iniciei os atendimentos a pacientes encaminhados por médicos da medicina integrativa, de homeopatia, para trazer, né, enfim, esses complementos de uso de ervas no dia a dia, nos seus cuidados com a saúde. Segui essa trajetória por uns 10 anos, e mais para frente tive filhos pequenos, aí precisei realmente fazer uma mudança na minha carreira, fazer uma adequação nos meus horários, para que eu tivesse mais flexibilidade, né? Então, por um período eu prestei consultoria técnica na área de Anvisa, aplicação da legislação sanitária em estabelecimentos de saúde. Depois fui convidada para fazer atendimento comercial de produtos sustentáveis, biodinâmicos, orgânicos, e na pandemia criei uma marca, né, uma empresa que atua hoje em Curitiba, continua funcionando, indo muito bem, que é a Gratia Cestas, onde eu desenvolvi cestas para presentes especiais na pandemia, com ervas frescas, então tinha ervas medicinais, flores de lavanda, flores de camomila, né, algo realmente que expressava aquele afeto, né, aquele carinho, num período que a gente não podia se encontrar. E, assim, embora tenha tido essas mudanças na minha trajetória, né, como a gente conversou já no início, que eu sempre me identifiquei com essa parte das ervas medicinais, né, e sempre me considerei uma pesquisadora de ervas medicinais, e mantive durante esse período orientando pessoas da família, amigos, para também cuidar da sua saúde de uma maneira mais integrada. E esses amigos mesmo que me instigaram, depois de um tempo, a desenvolver algo, né, que pudesse levar para o mundo, para poder, de fato, atender mais pessoas, né, e ajudar mais pessoas a cuidar da sua saúde nos seus processos de cura. E aí, a partir dessa trajetória que eu criei, né, o meu projeto que eu atuo hoje. Que legal, hein? Olha, gente, é isso que eu falo, né, a gente sempre tem a possibilidade de aprender mais, realmente se colocar naquele lugar que é destinado, né, à nossa atuação, onde a gente vai fazer a diferença. Muitas vezes o percurso, né, ele faz parte de todo o processo, né, não dá para simplesmente pular, né, do ponto A para o ponto, né, Z, enfim, X, para onde quer que você queira, né, você tem que passar, tem o percurso para que você consiga realmente se afinar com aquilo que melhor traduz o teu sentimento, a tua alma, a tua necessidade, né? Necessidade por você e pelo outro, pelo próximo, né? De fazer o teu melhor. Então, toda essa trajetória que você me relatou aqui, Kátia, realmente, ela traz todo esse significado, toda essa compreensão de mundo, né? Como você falou, fiz vários cursos, né? Trabalhei com apometria, né? Terapias integrativas, enfim, né? Tratamentos também, né? Nesse sentido, para que você, então, agora, né, promovesse o resgate daquilo que você começou fazendo lá atrás, né, que foi na sua vida, na sua infância, né, com seus pais, com a sua família, enfim, você teve todo esse percurso para
chegar aqui, né? Foi se aprimorando, né? Tendo assim esse acesso a recursos, né? Cada vez maiores, até como você falou, né? Não só se voltando ao corpo físico, mas também a questão psicológica, emocional e também, claro, a gente sempre fala, o espiritual tem que fazer parte de tudo isso, né? A gente é integrado, né? É um corpo que ele aparece, né? Aqui como físico, mas é uma integração e que forma o todo, e que o todo tem que estar bem e tem que estar em harmonia para realmente, como você falou, prevenir uma doença. Muitas vezes o emocional não está bacana. A gente sabe, hoje a ciência comprova, né, que as doenças, elas começam no nosso emocional, né, e depois elas vão para o nosso corpo, né, e enfim, se você consegue, através dessas terapias, né, dessas práticas, coibir, mudando práticas, né, da pessoa, concepções, formas de ver a vida, muitas vezes distorcidas, né, aquela miopia, né, que a gente tem muitas vezes, o nosso olhar, não conversando com alguém que possa nos despertar para algo melhor, né, que é o que você faz tão bem. Então isso é muito importante hoje para nós, é a gente realmente se voltar para essas terapias que são alternativas, são complementares, e que contribuem significativamente para a melhoria da saúde das pessoas, que a gente precisa ter como princípio de dignidade, inclusive, sabe? Dignidade da pessoa humana, é acesso, é informação, é qualidade de vida, inclusive, né? Então, Kátia, eu só posso te agradecer por ter vindo, por ter trazido para nós tantas lições importantes, o teu conhecimento, compartilhado isso conosco aqui, né? Essa tua experiência de vida, profissional, que motiva tantas pessoas e com certeza vai inspirar tantas outras hoje com este programa, né? Porque a gente está falando de tantas coisas importantes, né? Aspectos básicos, mas que nem todos têm acesso. Então é bom saber que a gente consegue reunir aqui nesse programa tantos assuntos que vão de encontro aos interesses dos nossos telespectadores, né? É profissão, é saúde, é inspiração, é conhecimento, é informação de qualidade, e tudo isso a gente conseguiu promover hoje com a tua vinda ao programa. Então eu só tenho que te agradecer por tudo, por aceitar o nosso convite, estar aqui brilhantemente, né, fazendo essa exposição hoje para nós e trazendo esses assuntos tão relevantes. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu, como te falei no início, parabenizo aqui o programa de vocês por ser um espaço realmente que pode inspirar pessoas, levar informações, né? E transformar, né, a vida das pessoas e incentivar as suas mudanças, porque o que importa é aquilo que realmente bate no nosso coração, aquilo que nos é verdadeiro, né, e que soa como a nossa missão de vida, de alma, né, e que nos encanta acordar todos os dias e querer fazer, querer transformar vidas e contribuir para um mundo melhor. Exatamente, né? Cumprirmos os nossos propósitos, né? Enquanto estivermos aqui. Né? É isso aí. É muito mais do que levantar todo dia, trabalhar para pagar boleto, né? É verdade, vai muito além disso. Vai muito além disso, né? E a gente precisa ter olhos e sensibilidade para notar que realmente é muito mais do que isso, né? Às vezes a gente está ali meio sem propósito, mesmo, né, diante de tantas coisas boas, a gente não consegue muitas vezes enxergar, né? Puxa, mas eu tô aqui para quê? Para fazer o quê? Será que meu papel é todo dia acordar cedo, 5, 6 horas da manhã, levantar, pegar um ônibus e trabalhar, né? E voltar para casa e assistir o jornal, a novela? Não, é muito mais que isso. Portanto, se alguém fez você acreditar que você é limitado, que você não pode, ou que você tenha que ficar nesse espaço que você acha que foi reservado para você, um espaço minúsculo, não deixa ninguém fazer isso com você, porque você pode sim ser mais e pode ser muito mais do que aquilo que você já é, e que tudo isso está dentro de você, essa força, essa vontade, essa determinação, essa garra. Só falta você enxergar esse potencial que está aí, latente, pronto realmente para te levar para onde você merece estar, para aquele lugar incomum que é só seu, tá certo? Kátia, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua autoridade, pela sua pessoa, pelo seu dinamismo e por essa pessoa incrível, ser humano que você é também. Obrigada. Então, eu acho que complementando só,
Eu sempre falo para as pessoas que chegam até mim, procure fazer pequenas pausas no seu dia para se reconectar com as suas verdades, se você está precisando ter mais clareza sobre o seu caminho, sobre alguma mudança na sua trajetória de vida profissional. Então faça pequenas pausas, respire profundamente, observe a natureza enquanto você pensa sobre a vida, seja vendo um pôr do sol, observando detalhes de um vasinho de flor na sua mesa de trabalho ou em casa, né? Mas se dê esses pequenos intervalos, essas pequenas pausas para se reconectar com aquilo que realmente importa para você. E seja feliz. Isso aí. Seja feliz. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.